Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui para mais uma lição da EBD, lição de número 7. E o tema dessa lição é a igreja relevante. Vamos estar estudando sobre esse tema hoje. Primeiramente, peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, leremos todo o capítulo, do 1 ao 10, que nos diz assim a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês mencionados em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que foi demonstrado, o trabalho que resulta da fé e o esforço motivado pelo amor e perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que lhe escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também pelo poder no Espírito Santo e pela plena convicção. Vocês sabem como proceder entre vós em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, recebeu a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornou-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Ásia, porque partindo de vocês, propagou a mensagem do Senhor na Macedônia e na Ásia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé de vocês tem em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois Ele mesmo relata que, de maneira que vocês nos receberam como se voltasse para Deus, debaixo dos ídolos, a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 1:10. Pai, essa é a Tua palavra. Peço que o Senhor venha falar, ó Pai, ao coração dos meus irmãos, nessa pequena aula de EBD, ó Pai. Que o Senhor venha se fazer presente, que o Senhor venha me usar tremendamente, ó Pai, que eu venha ser apenas canal de bênção para este povo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, nós estamos na aula da EBD e nós já estamos na 7ª lição. Esse livro a qual nós estamos estudando, essas lições, eles vão relatar muito sobre o assunto da igreja e vão relatar muito sobre assuntos da família. É tanto que os primeiros temas nós falamos tudo relacionado à igreja. O que é igreja, o significado de igreja, chamados para fora. Numa aula anterior eu falei sobre isso, Então hoje nós vamos falar sobre o que realmente importa, o que realmente é relevante na igreja. O que é relevante na igreja, que é o tema dessa lição. Nós vamos estar estudando aqui 3 pontos que a lição nos coloca, O primeiro ponto é como será organizada a organização da igreja, como se organizasse. O segundo ponto é exercitar a fé e o serviço. Como nós podemos exercitar a nossa fé e o nosso serviço mediante a Cristo. E o terceiro ponto que a lição nos traz é a prática de cooperação. São esses 3 pontos a qual a lição vai nos estar direcionando. E assim, meus irmãos, um versículo que vai ser o versículo-chave para nós estar trabalhando toda essa lição é o versículo 3, que até coloquei aqui para os irmãos.
né? Aqui, ó, 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 3. Vou ler para os irmãos para que esse versículo fique realmente bem fixo na mente de vocês. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé e o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero que os irmãos entendam aqui nesse versículo, que vai ser uma das bases de todo o texto, mas nós vamos falar agora sobre o primeiro ponto que a lição nos traz, que é organizada. Como que a igreja ela é organizada? A igreja é um grupo de organizações de crentes, né, que são batizados e tem o privilégio de estar ali no templo louvando, buscando a Deus. Só que esse crente, que é esse servo do Senhor, a qual que ele é batizado, que passou pelas águas, a igreja ela tem uma organização. Ele tem direitos e deveres, como em qualquer outra instituição. Então a igreja ela é regida ela tem um CNPJ. Querendo ou não, a igreja ela é uma empresa. Para o Estado ela é uma empresa, ela tem que ter um CNPJ, tem que ser uma igreja registrada. E esse CNPJ é o que vai nos estar organizando como igreja, onde nós podemos comprar com nota para a igreja, enfim, várias outras coisas que uma empresa necessita. Dentro também da organização da igreja, estamos falando aqui de trâmites onde que é administrativo, né? Nós temos o CNPJ, nós temos um estatuto, onde que tem todos os direitos e deveres de um membro, temos o regimento interno e dentro de cada ministério ainda nós temos um regimento dentro do ministério, como que deve ser a conduta daquela pessoa que quer participar do ministério, né? Enfim, aí você fala, mas nós estamos trabalhando muito em cima disso aí, de organização administrativa, de empresa, falando como empresa. Pois bem, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 e 3, né, quando o escritor escreve ali, nesses capítulos 1, 2 e 3, ele relata a organização da igreja, que a igreja ela realmente tem que ser organizada, ela realmente tem que ter os seus parâmetros perante a Bíblia e perante a lei. Uma coisa que o nosso pastor, né, preza muito e fala muito é andar perante a lei, né, que nos rege, na lei da nossa cidade, né? Nós não somos aquela igreja que faz o que a outra igreja faz. Nós fazemos aquilo que a Bíblia nos ensina, que está também diante da lei municipal da nossa cidade. E acima da lei municipal temos a lei estadual e federal, e enfim, né? Então assim, nós vemos que nós devemos ser organizados. Nós devemos ter organização no nosso meio. Lá em 1 Coríntios 14, 40, nos diz assim: mas tudo que deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, tudo que nós viemos fazer na igreja tem que ser com decência e com ordem. Nós devemos ter um negócio organizado. Não pode ser uma instituição bagunçada, uma instituição onde que todo mundo faz o que quer, a hora que quer. Isso é errado. A própria palavra fala que nós devemos ser organizados. Depois, os irmãos lá em casa, com mais tempo, vocês podem ler lá 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 e 3, que vai falar de todo o sistema de organização. Um elogio, né? Não devemos ficar buscando os melhores lugares na igreja. Nós não devemos querer posição, ser aquela pessoa que está no ápice, não. A Bíblia fala, lá em Mateus 27 e 26, nos diz assim: não serei assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês, deve ser servo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, você quer ter um cargo importante na igreja? Você quer ser um líder? Você quer ser alguém assim para chegar e tal? Irmãos, seja servo. A Bíblia nos ensina só isso. Seja servo. Nós somos servo.
A Bíblia fala que nós somos todos por iguais, nós somos todos servos, e detalhe, servo inútil. Nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor e não buscar nos vangloriar. Nós devemos ser servo, numa instituição organizada. E qual a aplicação que nós tiramos disso aí para a nossa vida? Uma igreja relevante é uma igreja organizada em constante organização. Esta é uma responsabilidade da liderança e de cada membro, de cada pessoa que está congregando conosco. Ela tem essa responsabilidade de manter-se a igreja organizada. Né? De que maneira nós estamos contribuindo para manter uma total e marcante organização na nossa igreja? Nesse aspecto, o que você tem feito para manter a igreja organizada, tanto como instituição, como ministerialmente? Devemos pensar nisso. Esse é o primeiro ponto que a lição nos ensina, que a lição nos traz. Segundo ponto que a lição da EBD de hoje, da revista, ela vem trazendo para a gente: exercitar a fé e o serviço. A igreja de Tessalônica era uma igreja de fé. Como que eu sei disso? Como eu disse, nós vamos pegar o versículo que será para nós o versículo base, né? Nós lemos todo o capítulo, mas tem um versículo que vai ser o versículo base, que é esse que nós colocamos aqui. Olha para vocês verem. Lembrando continuamente diante de Deus nosso Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que tem resultado da fé. Como eu disse, nós temos que exercitar nossa fé. O próprio versículo fala: o trabalho que é resultado de fé. Então, se você trabalha na casa do Senhor, se você trabalha nessa organização, numa igreja séria, onde que tem realmente organização, o seu trabalho vai resultar em fé. Como exercitar essa fé? Muitas das vezes o sacerdote, o líder da igreja fala assim: ó, vamos à frente, vamos construir, vamos fazer isso. Aí a gente olha a questão física, a questão, mas nós não temos dinheiro para construir, nós não temos dinheiro para levantar esse templo. O que o líder religioso, o líder daquela igreja tem feito? Nada mais, nada menos que o trabalho que resulta em fé. Ele está trabalhando, tem direção de Deus e tem fé. E muitas das vezes nós, como liderado ou como membro desta igreja, não compramos a ideia do nosso pastor, do nosso líder. Por quê? Porque nós olhamos aos olhos naturais, não vai dar certo, não tem jeito, não tem recurso. Nós devemos entender, quando a igreja ela é embasada na palavra, tem fé, o resultado é crescer. O resultado é ir além, trabalhar no impossível. Quando todos dizem que não tem jeito, se o líder está debaixo da presença de Deus e ele tem certeza, ele tem fé, e o trabalho dele resulta nisso aí. Né? Um livro muito pequeno, que é o livro de Judas, um livro onde que muitas das vezes passa despercebido na palavra, ele é um livro muito rico em conhecimento. Né? Lá em Judas 1,3 nos diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso para lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhasse pela fé, uma vez que por todas confiada aos santos. Nós devemos batalhar para que nossa fé permaneça firme, permaneça inabalável. Como diz aqui o escritor do livro de Judas, a igreja de Tessalônica, ela tinha fé, ela operava, ela tinha evidências de tanta fé que ela realizava boas obras, coisas naturais, pelo fato da fé. Nós devemos ser como a igreja de Tessalônica, nós devemos exercitar a nossa fé, nós devemos ter fé e trabalhar em cima da nossa fé, porque a fé é o motor que nos impulsiona a fazer algo, a viver no sobrenatural. Muito se é pregado: viva o sobrenatural, pega o sobrenatural,
Deus vai te dar, Deus vai prosperar, mas nós não exercitamos a fé. Nós devemos ter fé. Pode ser ela pequena, bem pequena. Se tivermos fé, Deus estará conosco. Porque a fé é a base de tudo, meus irmãos. Em 1 Tessalonicenses 5,8 nos diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança e da salvação. Mas percebas, a couraça da fé. A fé ela tem que estar na frente. A fé ela tem que estar viva em nossa vida. Para que possamos, só assim, exercitarmos a nossa fé. E quando nós temos fé exercitada, automaticamente nós passamos a trabalhar. É algo natural. Trabalhar para o reino, trabalhar para levar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Só que você só vai quando você exercita a fé. Às vezes você tem um vizinho, às vezes é o seu colega de trabalho, às vezes é o seu filho, seu esposo, sua esposa, eu não sei. Mas ali é o momento de você exercitar a sua fé e mostrar que o Deus que você serve tem muito poder. E através da sua fé algo sobrenatural acontece. Né? A nossa fé deve nos tornar operante na realização de boas obras e proclamação do Evangelho. E no acolhimento, ou seja, essa fé ela vai nos impulsionar a ter ações simples, ações onde que você vai pregar o Evangelho é algo natural, onde você vai levar a palavra de Deus para lugares que inacessíveis de maneira natural, exercendo apenas a fé. E o terceiro ponto que a lição nos traz é algo também muito simples, meus irmãos. É a prática da cooperação. A igreja de Tessalonicense, aqui de Tessalônica, ela trabalhava muito com amor. Então, para você ser cooperador, para você trabalhar, você tem que ter amor. Amor à obra, amor à palavra de Deus, amor a servir. Como que você fala isso, Cleuber, que a igreja lá tinha amor? É simples, no versículo aqui que nós lemos, que eu falei, que seria a base, 1 Tessalonicenses 1,3, você vê, meus irmãos, que eu tenho voltado nesse texto aqui o tempo todo. É que eu quero que vocês realmente entendam esse texto, eu quero que realmente esse texto entre no seu coração. Olha aqui a prática da cooperação no próprio texto também. O trabalho que resulta em fé, que foi o tópico anterior. Aí você continua lendo o texto. O esforço motivado pelo que, meus irmãos? Pelo amor. Motivado pelo amor. Então nós temos que cooperar, trabalhando como motivado. Só quem realmente ama a obra, só quem realmente ama o Senhor, que trabalha motivado pelo amor. E quando você trabalha motivado pelo amor, preste bem atenção. Só quando você trabalha o trabalho com o resultado da fé, o esforço, motivado pelo amor. Quando você trabalha motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam, meu irmão. Só quando a gente trabalha com amor, a gente torna-se um cooperador. E o que é um cooperador? O que é uma pessoa que coopera? O significado de cooperador é operar junto com. O cooperador ele opera junto com. Nós devemos operar junto com o pastor. Nós devemos operar junto com o nosso líder, junto com o nosso ministério. Nós devemos cooperar, trabalhar junto com eles. O que significa? Trabalhar junto. Cooperador nada mais que é trabalhar junto, porque ninguém aguenta trabalhar sozinho. Imagina aí se o pastor tivesse que pregar, tivesse que cantar, tivesse que tocar, tivesse que abrir a igreja, tivesse que fechar, tivesse que aconselhar, ele não ia dar conta. Por isso que nós devemos cooperar junto com a igreja a qual estamos inseridos. Nós podemos muito bem pegar um dia um balde, um pano ou uma vassoura, varrer o templo para ajudar a cooperar. Podemos muito bem lavar uns copos
para ajudar a cooperar o reino. Podemos muito bem um dia fazer algo para cooperar com o reino. Nós devemos estar o tempo todo em cooperação um com o outro, que era o caso que acontecia com a igreja de Tessalônica. Por quê? Pelo fato deles terem amor, perseverança, e eles tinham também esperança. Mas tudo isso que eles tinham eram nada mais, nada menos do que o resultado do tópico anterior que eu falei, que é a fé. Se você tiver fé, automaticamente você vai ter o amor, você vai ter a perseverança e você também irá ter, meu irmão, a esperança. Olha como é que esse texto ele é rico em detalhes, como eu disse para você. Você entendeu, meus irmãos, o que eu quero dizer com você? O que eu quero dizer com isso? É algo simples. O texto ele é rico, mas rico em detalhes. Devemos ter fé para que a fé gere amor e o amor gere perseverança, perseverança, esperança. E como que isso aí tudo vai gerar através da fé? Algo simples. Tudo para o Senhor Jesus Cristo. O texto ele é rico em detalhes. Rico em detalhes. Só que para isso tudo acontecer, nós temos que estar pautados e firmados numa igreja relevante. Numa igreja onde que ela realmente trabalha para o reino. Você vê aqui, ó, que o escritor ele vai falar: lembramos-nos continuamente diante do nosso Deus Pai. Vocês conseguem entender? Quando a igreja é uma igreja séria, que tem esses requisitos pautados na palavra, onde que você estiver, você vai ser lembrado para o nosso Deus e Pai. É algo simples para você começar a praticar a cooperação. Filipenses 1,5 nos diz assim: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. A partir do momento que você se converteu, que você aceitou a Cristo, está numa instituição onde que ela tem esses preceitos, onde que é uma igreja que tem relevância onde que ela está plantada, você vai ver aqui, ó, por causa da cooperação de vocês, tem dado ao Evangelho desde o primeiro dia que você se converteu. Deus vai lembrar de você, meu irmão. A cooperação ela é essencial para o sucesso da igreja. Se você quer ver a sua igreja crescer, se você quer ver o seu ministério crescer, você deve cooperar com ele, trabalhar junto com ele. Quando cooperamos com a obra de Deus, Deus ele coopera conosco. Quando você busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma matemática simples. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida, meu irmão. Não preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Não fique preocupado com uma coisa ou com outra que ainda vai acontecer. Preocupe agora com o presente. Preocupe agora com o reino de Deus. O que é que eu posso fazer para cooperar aqui com a minha igreja? Qual a parcela da minha vida que eu posso dar à igreja local e à igreja universal de Cristo? Não sei qual é a profissão sua, mas será que você não conseguiria tirar um tempo da sua vida, da sua profissão e dar para o reino de Deus? Se você é médico, você faz tantas consultas, tire algum tempo da sua vida para consultar pessoas que não têm condições de pagar essa consulta, que não têm condições de ir até o médico e dar o seu melhor. Coopere para o reino, para a igreja universal que eu estou falando. E tire seu tempo também para ajudar a igreja local, a qual você é membro, a qual você está plantado. Se você é advogado, dê consultoria. Não sei, se você é administrador, ajude. Não sei qual é a sua função. Se você é cabeleireiro, corte cabelo, não sei. Mas eu quero te dizer, preocupe primeiro com o reino de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. O tempo todo Deus vai estar contigo. Você já agradeceu hoje a Deus
pela igreja a qual você pertence, pela instituição a qual você está ligado, porque a Bíblia fala que o que é ligado aqui na terra será ligado lá no céu. Nós devemos agradecer o tempo todo a Deus pela oportunidade que nós temos aqui no Brasil de falar o Evangelho abertamente. Tem países que você não pode falar do Evangelho, né? E Oséias 4,6 nos diz: o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Como eu disse, eu quero que esse texto entre na mente de vocês, meus irmãos. Entre. Porque se você tiver fé, vai produzir o amor, perseverança e esperança. Tudo ao Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam. Só isso. Lembrando que na nossa vida, nós precisamos dessas três coisas também. Nós precisamos de organização, nós temos que ter o nosso tempo organizado, tanto para estudar quanto para trabalhar, o tempo organizado para dar assistência à família. Nós precisamos o tempo todo exercitar a fé no nosso serviço, qualquer serviço que você vai fazer. Se você vai fechar um negócio, você tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Então você exercita a fé, você crê, você faz todo o possível para que isso dê certo. Por que você não faz isso também para o reino de Deus? Para a casa do Senhor. E nós devemos praticar a cooperação. Se você trabalha em uma empresa, automaticamente lá tem vários colaboradores. Você faz o seu papel na empresa, só que o seu papel depende de outro, que depende de um outro posterior e um outro anterior. Se você é patrão, você depende dos seus funcionários. Então, olha para você ver, até mesmo sem ser no meio religioso, no meio da igreja, nós precisamos cooperar um com o outro. Na sua família, você como pai tem que cooperar com o seu filho para que tudo dê certo. Você como filho tem que cooperar com o seu pai para que tudo dê certo. Todos nós temos um papel importante na sociedade. E a base disso tudo é esses três tópicos que a lição vem nos trazer. Preste atenção para você ver. Nós precisamos de organização, precisamos praticar fé no nosso serviço e precisamos, como terceiro, de ter cooperação. Independente de qual gama que você está, de qual estado que você está, você tem que cooperar com alguém. Essa é a nossa lição de hoje, né? Da lição 7, que fala sobre a igreja relevante. Então pense um pouquinho, meu irmão, o que você pode fazer para a igreja relevante? O que é a igreja relevante? Nada mais é do que uma igreja organizada no sentido legal, CNPJ, estatuto, regimento interno, organizada no sentido de eclesiástico, pastor, diácono, líder, são autoridades em nossa vida. Organizada no meio da conduta do culto. Todo culto tem que ser com ordem e decência, como eu falei. Não pode ser um culto bagunçado, onde quem tem vontade faz o que quer, a hora que quer. Não, a palavra fala que o Espírito Santo, ele habita, ele não nos confunde, ele é organizado. Ele é muito sensível. Nós devemos exercitar nossa fé no serviço que fazemos dentro da igreja. Se você é um líder, se você é liderado, você tem que ter fé para conduzir o seu ministério. E nós devemos cooperar um com o outro. Então, meus irmãos, só para que os irmãos entendam e fixe bem, eu quero que você leia em casa aí, com mais tempo, com mais calma, todo esse capítulo, para você entender. Mas esse aqui, eu quero que você entenda realmente. Lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado, ou seja, nós temos que demonstrar o trabalho que resulta em fé e os esforços motivados pelo amor e pela perseverança proveniente da esperança do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós venhamos ter fé, amor e perseverança na palavra. Que nós não venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos continuar, ficar firme na palavra. Quero orar com os meus irmãos e minha irmã essa manhã, essa aula gostosa, essa aula que nós falamos um pouco sobre organização de igreja, sobre ter fé, amor e esperança. Amém?
Pai, aqui estão os meus irmãos e minhas irmãs. Que nós venhamos realmente entender, ó Pai, que nós possamos ter fé, que só através da fé nós vamos gerar o amor, a perseverança e permanecermos firmes na Tua palavra. Que nós venhamos ser cooperadores do Teu reino. Venha tocar no coração de cada um, venha tocar no coração de cada pessoa, Pai, para que nós possamos cooperar de alguma forma com o Seu reino para a expansão do Evangelho na Tua casa. Que nós venhamos também, ó Pai, exercitar a nossa fé dia após dia. Pai, eu quero lhe pedir também que nós venhamos ser organizados, que nós venhamos organizar o nosso tempo familiar, que nós venhamos organizar o nosso tempo na igreja, que nós venhamos organizar o nosso tempo de serviço e que nós, antes de mais nada, organizar o nosso tempo com o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, entenda, organização, fé e cooperação, os 3 pilares que precisamos para toda a nossa vida. Essa é a nossa lição de hoje. Amém?